Bom, grande alegria a gente estar aqui. Eu aprendi na vida que a gente tem que falar de pé para ser visto, falar alto para ser ouvido e falar pouco para ser aplaudido ao final. Então vou tentar, tentar me ater aqui a essa máxima e de início fazer uma saudação muito especial ao Zé Guilherme, a Eneida e a Eliane, que nos receberam com extremo carinho desde ontem, no momento que a gente chegou no aeroporto, até o presente momento. Vamos ter aí uma agenda, já começamos a ter ontem à noite, uma agenda extremamente proveitosa. Saudar a todos os nossos colaboradores, irmãos, membros do SEBRAE que estão aí espalhados por todo o Mato Grosso, certo? Nos escritórios regionais, são agências. É isso, Guilherme? Nas agências e também nos postos, porque cada estado tem uma tecnologia diferente. E nós temos aqui o Guto, certo? Que é o nosso querido Márcio Montelo. O Guto é o chefe de gabinete do nosso presidente Carlos Mérez, certo? Então, o chefe de gabinete do nosso presidente, que tem nos guiado, né, Guto, de forma muito veemente, de modo muito claro, nesse trajeto que nós começamos no SEBRAE desde o último dia 17 de abril. Né? O SEBRAE, vocês conhecem infinitamente melhor do que eu e o Guto, e isso é um dos aspectos mais importantes que a gente tem para, nesse momento, a gente destacar. Né? É esse aspecto de que a gente, às vezes, tem uma tendência na vida que não é a ideal quando se começa um novo ciclo, de deixar para trás o que aconteceu, e nós jamais cairíamos numa tentação dessa que é irracional. O nosso grande objetivo, e essa é a mensagem do presidente Mérez, é que a gente possa se apropriar cada vez mais do belíssimo legado que o SEBRAE possui, essa história de 47 anos, que é extremamente bem vista pelos clientes, pelo foco do SEBRAE, pelo público-alvo do SEBRAE, para aqueles que é a razão de existir do SEBRAE, que são os 15,5 milhões de MEIs, micro e pequenos empresários nesse país, e a partir deste patamar, a gente poder dar uma nova contribuição, dar um novo suspiro, né? A gente fazer, que eu estava brincando hoje de manhã com o Zé Guilherme, dizendo, importante essa manutenção dessa capacidade de se indignar. A gente entender que nós não estamos satisfeitos, que a gente pode sempre fazer algo mais, e essa é a nossa obrigação. Porque na hora que a gente estiver conformado e achando em qualquer instituição que está tudo bem, isso de certo modo é uma maneira da gente ver que talvez a gente já não seja o ideal para estar à frente, porque a gente nunca pode achar que está bom. Na verdade, a gente sempre tem que tentar fazer melhor. E nesse caminhar, Zé Guilherme e Eliane e Eneida, é muito bom a gente estar tendo a oportunidade, e essa foi uma das primeiras decisões e determinações que o presidente Mérez nos orientou a fazermos, e a gente tem, eu e o Guto, cumprido isso com uma alegria enorme, que é de permear, conhecer os estados na sua realidade local. Porque para a gente é absolutamente fundamental, a gente entende isso como sendo um valor e um princípio, que o sistema SEBRAE tem sempre que ele privilegiar, no melhor sentido da palavra, a realidade regional. Não há como ser diferente. E o sistema SEBRAE ele é belo do jeito que é, exatamente pela pluralidade que ele tem. A complementaridade dos aspectos regionais aqui no Mato Grosso, com a realidade no Nordeste brasileiro, mais para o Sul, em outras regiões do Brasil, em outros estados. É de uma beleza a gente poder conhecer a gama, o leque incomensurável de iniciativas que o SEBRAE tem espalhadas por esse Brasil, aonde, a partir de todos os valores que nos unem enquanto instituição única, que efetivamente que somos, podermos dar, vamos dizer assim, o champignon local, o tempero local, para que possa ali naquele região a gente estar fazendo o nosso dever, a nossa obrigação, que é de impactar positivamente o nosso público-alvo. E dentro desse contexto, cada vez mais o digital, pessoal, vai ser um fator determinante para a gente. A gente tem que estar muito alinhado dentro desse contexto. É um desafio que ele não tem fim, ele não vai ter fim, certo? É um desafio que ele é constante, e a gente cada vez mais está alinhado com esse mundo, que ele se revoluciona a cada instante,
E esse desafio do Sebrae cada vez mais digital, que a gente dentro da organização chama de a transformação digital, é uma transformação que eu repito, ela não tem fim. Ela tem apenas o início e o meio, ele vai se prolongando para que a gente possa, né, cumprir o nosso objetivo. Dentro desse contexto, eu não sei se vocês têm tido a oportunidade de assistir alguns dos encontros que a gente tem feito em Brasília. Quem assistiu já viu o Workplace, alguns dos eventos que a gente fez em Brasília? Quem assistiu, levanta a mão, por gentileza. Bom, então, eu fico muito feliz porque a gente vê claramente que mais de 50% do auditório já teve a oportunidade de fazer. Isso é uma informação muito cara para a gente, que a gente tem um zelo muito grande com ela, porque um dos aspectos fundamentais que a gente tem que cuidar dentro das instituições é acabar com uma coisa que eu chamo de síndrome da informação faltante. E para que a gente possa combater essa síndrome, a maneira que a gente tem de fazer é o quê? Espalhando a informação dentro da organização, dando acesso a todos os colaboradores à informação dentro da organização, dando oportunidade de liderança, oportunidade de contribuir, sob qualquer forma, intensidade e meio, para que efetivamente a gente possa junto chegar ao nosso objetivo maior. Eu sempre destaco que para mim a coisa mais importante dentro da organização é o comprometimento das pessoas. Aquele cara que seja competente, e o competente é sempre muito bem-vindo, se ele não for temperado com o comprometimento, aí ele pode se tornar uma laranja que vai estragar as demais. Porque um cara super competente, mas que seja displicente, que não seja disciplinado, ali ele vai, de certo modo, disseminando algo que não é positivo para a organização. Por outro lado, o cara comprometido, o cara determinado, o cara que arregaça a manga, e mesmo que ele possa não ter um conhecimento de uma determinada área, ele tem a vontade de aprender, a disposição de aprender e vai em busca de aprender para melhor fazer, esse vai ser sempre bem-vindo dentro de uma organização. Sempre bem-vindo. Eu tive a oportunidade de passar os últimos 3 anos e meio, a partir desde o meio do ano passado, eu vim para cá, voltei para o Brasil, e morei em Washington, Estados Unidos, e fiz um mestrado na Georgetown University, em Washington, em liderança. E existe um único atributo que, segundo os estudos da Georgetown, meu caro Zé Guilherme, eles permeiam as pessoas bem-sucedidas em todos os campos de atuação, independentemente da área. Em inglês chama-se struggle. Por isso que eu sempre gosto de destacar o comprometimento, a determinação, essa resiliência, porque isso efetivamente é o que faz a diferença no nosso dia a dia. E dentro desse contexto, existem outras 2 palavras que me permitam, por favor, destacar, que segundo também a Georgetown, são palavras que, independentemente do local que você está no mundo, Zé Guilherme, porque alguns atributos na Arábia Saudita são valorizados que no México não é. Alguns atributos em Singapura são valorizados que na Inglaterra não são. E por aí sucessivamente. Mas existem 2 únicos, que segundo a Georgetown, são valorizados em todos os locais do mundo. Um é o que eles chamam de trustworthiness, que é exatamente a honestidade, a integridade, a confiabilidade, você ser uma pessoa decente. E aí eu estou falando de valores e estou falando de princípios. E aí eu faço essa ressalva aqui, para que a gente cada vez mais possa se apoderar disso. A gente identificar ao longo da nossa vida, independentemente da área de atuação que a gente esteja, os valores, os princípios vitais, como o nome fala, vital é ligado à vida, se ele não existe vida, que nos guiam. Esses a gente não abre mão. Todo o restante a gente tem que efetivamente flexibilizar. Para quê? Para a gente poder atingir o resultado dentro de uma organização, senão a liderança fica inócua. Não adianta a gente focar muito na forma e a gente esquecer os resultados. Eu vou já falar da nossa cultura do Sebrae Amar. E o segundo, antes de falar dela, atributo que a Georgetown destaca como sendo universal, chama-se decisiveness, a palavra em inglês, que em português seria traduzido como a sua capacidade de decidir. Então, é muito importante vocês entenderem o nosso raciocínio, essas nossas crenças, porque se sempre a gente
gosta, valoriza, e essa é a maneira que a gente tem efetivamente de atuar e trabalhar, de escutar o maior número de pessoas possível, dar acesso à informação dentro da organização, receber o maior feedback possível das pessoas, e essa efetivamente é a modo que a gente acredita, a gente também não abre mão e também não titubeia na hora de tomar decisão. O Zé Guilherme é o diretor superintendente, a Eneida é a diretora de administração e finanças, a Eliane é a diretora técnica. Cada um tem as suas responsabilidades. Estão sendo, como nós somos o nacional, remunerados e devemos ser cobrados por todo o corpo técnico, e por todo o público-alvo do Sebrae para exercermos aquilo que nós estamos agora com o dever de fazê-lo. E a melhor maneira de fazê-lo é isso, escutando todos e tomando as decisões devidas e assumindo as responsabilidades e os riscos que são inerentes às funções que no momento a gente ocupa. Então, dentro desse contexto, quem já ouviu falar sobre a cultura do amar, que eu tenho falado bastante? Quem já ouviu falar sobre isso? Muito bem. Tirando os três aqui, quem pode dizer o que é o amar? Meritocracia, a austeridade para resultado. Muito bem. Uma salva de palmas, pessoal. Representando a todos. Isso dá uma alegria sem tamanho. Porque a gente vê, pelo número de pessoas que levantou a mão, por você falar isso, que a gente está conseguindo, né, tocar, passar um pouco da mensagem que a gente quer efetivamente que o Sebrae se aproprie. Porque nos ambientes de alta complexidade, e a gente tem equações dificílimas que a gente tem que resolver, a alegria, o lúdico, ele nos ajuda a distensionar um pouco, certo? E nos dá mais leveza para que a gente possa efetivamente ir nas conquistas que a gente tem que fazer. Então a alegria tem que ser um valor dentro da organização. E as pessoas devem ser, e a gente deve caminhar, com base na meritocracia. Meritocracia. O Sebrae não pode jamais ser uma organização de panelinha, uma organização em que eu encoberto o Chico e o Chico me encoberta, né? Como é uma coisa comum nas organizações. Às vezes quando você chega numa organização, o cara bota aqui a mão no seu ombro e diz: vem cá, meu irmão, deixa eu te dizer como é que as coisas funcionam aqui. Isso aconteceu comigo no Sebrae também, fora outras. E aí eu escuto e falo: muito obrigado, agora deixa eu te dizer como é que as coisas não vão funcionar aqui. E é exatamente assim que não vão funcionar. Então tem que ser meritocrática a organização. Muito austera. Tem que ser austera sempre. Eu brinco dizendo que o Sebrae tem a gordura de um lutador de sumô depois de hibernar um mês na Sibéria. E eu encontrei isso. E eu falo, não é porque eu acho, não. Eu falo baseado em números, em dados. Porque a gente tem que sempre ter na vida em mente que os números, os dados, eles se sobrepõem às nossas crenças. Se qualquer coisa que qualquer um de nós acreditemos, os números, os dados, disserem ao contrário, revejam as crenças, porque elas não estão em consonância com a realidade. Do mesmo jeito que no momento na vida de vocês, que vocês verem, identificarem dissonância entre o que alguém fala e o que alguém faz, pode esquecer o primeiro, fica do segundo. Se houver sintonia, beleza. Mas se houver dissonância, esquece o que a pessoa fala e fica com a prática dela. Que ali efetivamente é o que demonstra quem a pessoa é. E depois da austeridade a gente tem os resultados. Óbvio. Porque senão, mais uma vez, nós seríamos uma entidade nova. E dentro desse contexto, esse grande mutirão, o Mato Grosso deu a sua contribuição fenomenal. E aí especificamente a Eneida teve conosco nas reuniões que nós fizemos no âmbito inicial dos diretores DAF do Brasil inteiro, foram 3, todo mundo junto, certo? A quarta vai acontecer agora no dia 8,
agora, quinta-feira, todo mundo junto, porque a gente entende, Zé Guilherme, que não existe outra maneira da gente gerenciar, da gente administrar, da gente conduzir o sistema Sebrae, que não seja conversando, discutindo, decidindo em conjunto com quem vai implementar a política. E aí são os estados. Então nós fizemos essas reuniões no âmbito dos diretores, começando com os diretores de administração e finanças. Tivemos 22 deliberações concretas, e aí ao mesmo tempo que a gente tinha isso, a gente começava a extrapolar, apesar de eu procurar ser sempre muito disciplinar e pedir o pessoal para não extrapolar, por uma razão óbvia, é tudo sistêmico, a gente começou a extrapolar um pouco. Então eu falei, olha, agora para a gente ir para adiante, nós vamos ter que voltar para os nossos pares dos estados e temos uma decisão de diretos de cada estado. Não vai ser mais a opinião do diretor de administração e finanças do estado A, B ou C. Vai ser a opinião do estado, daquela direx com relação ao assunto. E nós tivemos, no caso da Guilherme, literalmente a unanimidade dos estados brasileiros, 26, que trouxeram as suas contribuições. Infelizmente o DF ainda não o fez, mas o fará no tempo devido. Trouxe a sua contribuição e nós tivemos essas 22 deliberações decididas pelo conjunto, mais uma vez eu digo, dos estados brasileiros. Porque às vezes a gente pegar um consultor, pessoal, pegar uma pessoa mais iluminada que pode ser do mundo e trazer aqui para dentro da organização e ela nos dizer o que vamos fazer. Não, agora vamos fazer o seguinte, agora o Sebrae vai ser assim, vai ser assado. Isso é a coisa mais fácil do mundo para qualquer pessoa do mundo fazer. Porque o diferencial de toda e qualquer iniciativa, ela está para muito além do pensar e do conceber. Ela literalmente reside, a parte mais importante, no implementar. Porque o implementar é onde o dia a dia humano, conforme o Zé Guilherme muito bem gosta de mencionar, o ser humano, certo? O ser humano vai dar o seu toque mágico. É na segunda, é na terça, é na quarta, é na quinta, é na sexta, é na semana que se inicia novamente. É ali que qualquer concepção vai acontecer. Então, para mim, nada mais óbvio do que qualquer concepção ser desenvolvida com quem vai implementar. Por isso que a gente faz esse grande mutirão, envolvendo todos os diretores, e eles ali, levando para todas as pessoas que fazem cada uma dessas organizações, nos seus estados, o nosso querido Sebrae, consultando essas pessoas e trazendo essas reflexões. Então, a gente tem essas 22 deliberações concretas já, e vamos, agora no dia 8, começar um novo ciclo. Vamos reiniciar com novas ações para a gente colocar também nesse pipeline. Porque, pessoal, eu tenho uma coisa muito clara para mim. A gente tem, na vida, que aproveitar o longo prazo para resolver as coisas mais estratégicas que a gente tem. Porque se nós formos aqui colocar agora para a gente, vamos resolver a fome do mundo em 5 anos. Eu pergunto, qual seria a probabilidade de nós resolvermos a fome do mundo em 5 anos? Os nossos irmãos que sofrem por não ter uma condição de alimento digno no dia a dia. Provavelmente nós não conseguiríamos resolver, como não conseguimos até o dia de hoje. E isso geraria para a gente uma frustração muito grande. Geraria para a gente um sentimento de incapacidade sem tamanho. O que não necessariamente condiziria com a nossa real capacidade de resolver o problema. Contudo, se a gente colocar um planejamento de longo prazo, dizer, vamos resolver a fome do mundo em 50 anos, vamos mobilizar todos os nossos irmãos espalhados pelo mundo inteiro, mais de 7 bilhões de pessoas, essa é a meta, essa é a forma, vamos adiante, vamos chegar lá. Muito provavelmente nós conseguiremos. Então eu estou fazendo essa analogia para dizer o seguinte: as questões mais estratégicas, mais estruturantes dentro da organização, a gente não pode achar que a gente vai resolver da noite para o dia. Os problemas que mais nos afligem, que a gente identifica que são aperfeiçoamentos que a gente deve fazer dentro do Sebrae, os mais impactantes, a gente não vai efetivamente conseguir resolvê-los em um mês, em uma semana. Então a gente tem que focá-los
focar neles, aproveitando o planejamento de longo prazo e ao mesmo tempo ter as vitórias curtas no curto prazo, as vitórias menores, para nos dar o incentivo de chegarmos lá. E esses 22 representam esses aspectos nesse presente momento. A gente vê que nós somos capazes, que a gente efetivamente está iniciando um momento de um novo aperfeiçoamento do Sebrae. Nós teremos, com a bênção de Deus, todos nós aqui, e as diretorias em específico, no Nacional, o presidente Meles, o nosso diretor técnico Bruno Quick, e eu, e todos nós aqui, conforme eu falei mais uma vez, teremos a bênção de estar no Sebrae, cada um de nós, aonde a gente no momento está dando a contribuição, nos 50 anos dessa organização. 50 anos. Então, eu fiz essa reflexão do mais estratégico para chegar nos 50 anos. O Sebrae acabou de fazer 47 anos agora em julho, mês passado. Coincidentemente, no dia que nós completamos 90 dias de gestão, dia 17 de julho, o Sebrae fez 47 anos. E a gente tem que começar a repensar nesses 3 anos essa instituição para os próximos 50 anos. A gente tem que ter em mente o Sebrae 50 mais. Como é que o Sebrae vai se posicionar para os próximos 50 anos? Então, Zé Guilherme, é uma discussão que eu acredito, Eliane, que a gente tem agora. Já falei isso em reuniões pretéritas da DAF e reitero aqui, vou mencionar em todos os estados. Todos nós temos que ir pensando como é que a gente imagina que essa instituição deva se posicionar, o que é que a gente tem que melhorar nela. Porque se a gente viu transformações e realmente elas tiveram de modo extremamente significativo nos 50 anos que se encerra esse ciclo daqui a 3 anos, nos próximos as transformações serão ainda maiores. Muita gente acha que não é o caso, mas eu tenho uma crença muito grande pelas informações e pelos dados pela realidade que assim será. Então, pessoal, como eu falei já no início, ia falar pouco, acabei já falando muito, já falei demais. Eu vou passar a palavra para o Guto, para ele passar a sua mensagem aqui para todos nós. E ficamos, Zé Guilherme, totalmente à disposição, certo? Para poder escutar vocês. O nosso maior objetivo dessa vinda aqui é, primeiro, ouvir vocês. Ouvir as pessoas que fazem o Sebrae do Mato Grosso. Então, não sei se alguém das agências ou dos postos que não estão aqui conosco terão a possibilidade de fazer alguma pergunta. Se tiver, maravilha. Mas estão representados aqui também, podem passar a mensagem para alguém que esteja aqui e a pessoa fazer a mensagem. Esse momento de ouvir vocês é um momento extremamente importante. E um momento também nessa vinda de hipotecar a toda a Direx daqui do Mato Grosso, obviamente liderada pelo Zé Guilherme, a crença, a confiabilidade, certo? A certeza que nós temos dessa nova diretoria do Sebrae, que eles 3 são as pessoas certas no momento certo. No momento certo. Não é à toa, tá certo, que uma pessoa como o Zé Guilherme está à frente do Sebrae do Mato Grosso no tempo que ele está. Não é à toa. Acreditem. Então todos nós temos, cada um de nós, os nossos pontos mais fortes, os nossos pontos menos fortes. A gente tem que tentar fortalecer reciprocamente os pontos fortes de cada um, certo? E a gente aperfeiçoar a partir daqueles que não são os pontos mais fortes. E é isso que a gente tem feito dentro do sistema Sebrae como um todo. Então a nossa visita aos estados tem também esse componente. A gente poder mostrar o quanto alinhado estamos. A Direx nacional das Direx dos estados aqui específicos de Mato Grosso. E eventualmente aquilo que a gente não entender em determinados momentos, o entendimento convergente, problema zero. Dentro de organizações é assim. Se todo mundo pensar igual, significa que alguém é desnecessário. Aí a gente pega, senta, debate, discute e chega com um altíssimo nível de consciência. Isso foi uma das coisas mais importantes. Quem teve na Manaquei? Daqui. Quando a gente estava nas discussões da AMANA e as discussões pretéritas, e eu perguntei ao Oscar uma pergunta muito simples: Oscar, o que é que o Sebrae não tem hoje que vai passar a ter depois desses vamos dizer assim, não sei qual seria o termo mais apropriado, mas
dessas imersões, desses laboratórios, né? E ele falou uma série de coisas, e aí eu falei, pois me permita dizer para mim qual é a coisa que para mim é mais importante. Para mim, que é de mais importante depois dessas imersões, é a gente poder elevar o nível de consciência individual de cada um de nós e o nível de consciência coletivo da organização. Para mim, é isso que interessa. Porque enquanto a gente estiver no nível de consciência umbilical, o eu, o meu, a minha cerveja, o meu futebol, o meu chopp, o meu isso, o meu aquilo, o eu sou assim, eu sou assado, parará, vai ficar difícil. Então, a gente tem que tentar extrapolar, sair dessa esfera umbilical, passar para a esfera da organização, e aí da esfera da organização a gente, obviamente, para as maiores, entender tudo de forma global, como efetivamente nós somos. E estamos inseridos dentro desse contexto global. Então, espero. Então, essa é uma das temáticas que ele, inclusive, inicia a abordagem na AMANA. Eu espero que a gente possa estar, todos nós, entendendo muito a importância disso, né, da gente entender o nosso papel dentro desse contexto global da organização, porque o nosso desafio é muito grande, né? Nosso desafio de construção do SEBRAE, que o Brasil precisa, nesse momento histórico, né, alinhado com todo esse momento de eu diria, mais um depuramento ético e moral que efetivamente nós estamos tendo no nosso país, né, um nível de tolerância da sociedade brasileira, graças a Deus, muito pequeno hoje em dia com relação a desvios que no passado poderiam ser mais tolerantes ou mais tolerados. Isso é um momento importantíssimo, pessoal. Como a gente está vivendo, talvez a gente não tenha a devida percepção do quão isso historicamente vai fazer diferença para o nosso país. Nós, sociedade, estamos menos tolerantes com relação a desvios de conduta ética e moral nas esferas do poder público. E isso é muito importante. Isso é muito importante. Isso é fundamental. Isso é absolutamente determinante. E vamos sempre ter em mente, quando a gente fala, a sociedade é isso, a sociedade é aquilo, a sociedade somos nós. A consciência coletiva nada mais é do que o somatório das consciências individuais. Vamos ter isso de modo muito claro dentro da gente. Vamos todos nós usar menos o indicador e usar mais o polegar. E nos entender como é que nós estamos inseridos dentro desse contexto de sociedade. Qual é a contribuição que nós estamos dando? Qual é o exemplo que nós estamos dando para os nossos filhos? Lembre-se entre o falar e o fazer. E as crianças, os nossos filhos, netos, bisnetos, se verem a gente fazendo algo diferente do que a gente diz, opa, na mesma hora ele já lhe repreende, né? Então, mais uma vez, já falei demais, a gente vai se empolgando, uma alegria de estar aqui com vocês, um público extremamente especial, né? E vamos todos juntos, a gente vai ficar à disposição aqui na sequência, mas é isso aí, o desafio é construir o SEBRAE que o Brasil precisa e que, acima de tudo, juntamente com o que o Brasil precisa, que o nosso público-alvo, os 15,5 milhões de MEIs, micro e pequenos empresários desse país, tanto merecem, e é a nossa obrigação fazer. Obrigado a todos. Obrigado. É uma honra, um prazer estar aqui. Esse é o 4º estado que a gente faz essas visitas. Fizemos Santa Catarina, Espírito Santo, Paraná e agora Mato Grosso. E eventualmente, quando eu tenho que falar depois do Eduardo, as pessoas falam assim, pô, mas que desafio, hein, falar depois do Eduardo. Eu falo, para mim é muito fácil, porque ele aborda tudo com tanta competência que depois eu só dou. É muito tranquilo, eu me sinto absolutamente tranquilo. E que continue nessa ordem. Mas assim, rapidamente, é só ressaltar essa determinação da diretoria, do presidente Médici, da gente trabalhar o SEBRAE em rede, né? Que isso já vem do Planalto, do presidente Bolsonaro, que é menos Brasília e mais Brasil, onde vocês são os verdadeiros protagonistas, né? O SEBRAE Nacional simplesmente tenta organizar as ações
para que os clientes sejam abordados com a maior competência, com a maior credibilidade, que é isso que o Sebrae já tem. Eu só queria falar um pouquinho da questão que o Eduardo retratou, do conformismo. Às vezes a gente chega e encontra coisas que não concordam, mas que a gente vai levando, né? Eu tive a experiência, antes de ir para o Sebrae, eu trabalhei 31 anos no Banco do Brasil, uma grande empresa também, assim como o Sebrae, e os últimos 4 anos eu fui o diretor-geral do banco na Itália. E diferentemente da experiência do Eduardo em Washington, onde o americano é inconformado, o italiano é muito conformado. Então tudo que eu via, que eu identificava de errado, eu perguntava, mas por que isso está assim? Eles viravam para mim, é così. O que é così? Não, porque é assim. E o é così, eu falei assim, o meu grande desafio enquanto eu estiver aqui é não ouvir mais é così. Eu não consegui. Tanto é que quem me mandar uma mensagem no WhatsApp, a minha resposta é così. Porque é muito difícil mudar aquilo que está já consolidado. Engraçado que aqui no Sebrae a gente percebeu um cenário completamente diferente. As pessoas abraçando uma causa. E abraçando uma causa com uma proposta de ouvir coisas diferentes também, desse inconformismo que o Eduardo citou. Então a gente tem observado lá na diretoria como que os funcionários, o corpo técnico do Sebrae, que é um corpo técnico bastante competente, quando ele se identifica com a causa e com uma proposta da liderança, ele abraça, né? Então isso a gente está percebendo e a gente vem com algumas propostas, a diretoria vem com algumas propostas que tiram um pouco do conformismo, que tiram um pouco do é così, que apresenta algumas propostas diferentes, alguma coisa que desde ontem o Zé Guilherme vem falado aí, que é uma proposta do Sebrae também está voltado para o mercado, do Sebrae ter ações que visam o resultado, né? E a gente tem percebido que o corpo técnico tem abraçado essa causa. E essa experiência que a gente está tendo de vivenciar isso nos estados é muito rica. A gente nem sempre tem a percepção, nós que estamos há pouco tempo, vocês conhecem o Sebrae muito melhor do que a gente. Vocês têm muito mais experiência do que a gente. E a gente está podendo pegar um pouquinho de cada um dos melhores exemplos para a gente consolidar esse Sebrae bacana, que já é, né, uma empresa que dá orgulho, que todos nós temos orgulho, mas da gente colocar dentro dessa proposta, que é a do presidente Carlos Mérez, que é da diretoria executiva, de trabalhar o Sebrae efetivamente em rede. A gente respeitar a autonomia dos estados, mas a gente ter uma coordenação organizada. Isso é muito importante. É muito importante que a gente seja um Sebrae só, né? Que a gente tenha o mesmo discurso, que a gente tenha a mesma estratégia. A gente tem passado por discussões aí com o governo do sistema e a nossa resposta é muito fácil. É aprimorar aquilo que a gente já vem fazendo muito bem. É o escopo do Sebrae, é aquilo que o Sebrae faz. Então, só queria fechar com esse recado, né, que o protagonismo é de vocês e que vocês nos ajudem a organizar mais esse protagonismo, que é essa a intenção da diretoria, tá? E a gente ter, nos próximos 3 anos, a gente sair, qual é o legado que vocês deixaram? Nós temos um mundo Sebrae, todo mundo falando a mesma coisa, todos os sistemas logados e uma estratégia só definida. Tá bom? Obrigado e estamos aí à disposição aí do bate-papo. Agradecer as palavras, os conhecimentos e que tanto o Eduardo quanto o Guto trouxeram para nós. Então, seguindo a nossa programação, as perguntas estão em aberto. Quem quiser perguntar, pode perguntar para o Guto ou para o Eduardo, por gentileza. Então, pensem aí, já devem ter algumas perguntas, ou não? Tá, a pergunta é aberta. Quem quer perguntar, levanta a mão e eu vou organizando aqui.
Quem quer perguntar aí? E a gente seja um de cada vez, né? Senão fica essa confusão. Fala, Vladimir. Vladimir é nosso gerente lá em Cangará da Serra. Trabalhou em Juína, trabalhou aqui no centro de eventos, trabalhou em várias áreas do centro de eventos e trabalhou com a Helena. E agora aí foi para Juína, foi para Rondonópolis, de Rondonópolis foi para Juína, de Juína hoje está em Cangará. Então ele conhece bem o gerente da ilha. Mas é criado na casa, veio desde mirim aqui no Sebrae. Bom dia a todos, obrigado diretor pelas suas palavras realmente inspiradoras. A gente acredita muito nisso no Sebrae Mato Grosso também, nas pessoas, e ontem eu conversava com o diretor do carro, que a gente acabou chegando junto, da importância que as pessoas têm dentro da instituição. Então, perguntando para vocês também, se vocês também têm interesse em visitar o interior do estado, onde realmente as coisas acontecem, onde a gente está lá lutando e levando realmente. Eu fui no evento da Mana e nos incomodou bastante essa pergunta, qual Sebrae a gente quer e qual o cliente quer desse Sebrae. Também de fazer essa pergunta para o cliente. Eu queria saber se vocês em algum momento terão essa oportunidade também de visitar o interior do estado, e a gente ficaria muito feliz também de mostrar a imensidão desses estados no nosso Brasil. Maravilha, Vladimir. Primeira resposta é sim. Temos demais essa determinação e essa decisão. O que a gente ficou alinhado para esse primeiro momento, e como o nosso país, você sabe melhor do que eu, é muito grande, a gente está fazendo esse primeiro giro focado nas sedes dos Sebrais, ok? E tendo sempre um momento como esse aqui, em alguns estados a gente também consegue ter a reunião dos CDEs, enfim, existe uma flexibilidade, mas esse momento aqui é um momento que ele é absolutamente convergente em todos, que é efetivamente o momento mais importante que a gente tem de poder conhecer e escutar todos vocês. Então a gente está fazendo esse primeiro giro com base nos escritórios regionais dos Sebrais, tá? E quando a gente concluir esse ciclo, aí a gente vai conversar com cada diretor superintendente, certo? Para a gente poder identificar um escritório, certo? Do interior, certo? Que não seja o da capital, para que a gente possa ter a oportunidade de conhecer, viu, Zé Guilherme? E aí fazer essa volta aqui. Inclusive o Zé Guilherme já cobrou que a gente possa visitar, também chegar, vamos dizer assim, no domingo, ao invés de chegar já de noite como a gente chegou ontem, poder chegar no sábado à noite, para poder também ter a oportunidade de conhecer as belezas turísticas, de cada local, de cada região, e é uma reflexão também importante essa que ele faz. Então nós voltaremos sim para poder fazer essa agenda, e a gente tem que correr o Brasil inteiro. O que a gente tem que fazer em paralelo a isso, tudo que está acontecendo em Brasília, que a gente tem a obrigação de cuidar, e também as agendas que acontecem naturalmente, fora essas agendas do ciclo das visitas. Então, graças a Deus, a quantidade de ação que a gente tem que cuidar é muito grande. Isso é uma bênção muito grande, e a gente valoriza muito esse momento e essa oportunidade. Obrigado. Vladimir, ontem sua orelha deve ter coçado que você foi objeto do nosso assunto no jantar. A gente veio conversando no carro e nós achamos a sua história tão bonita, a sua história de vida, de superação, de tudo que você passou junto com o Sebrae, que é um case que eu acho que a gente tem que mostrar que o Sebrae é importante, não só o que faz para fora, mas internamente também. Muito bacana isso aí. É só complementar a posição, eu fui Vladimir, a todos os colegas nossos, pessoal do nosso da agência, é o seguinte: esse negócio aqui está atrapalhando, Resolvi. Pronto, tudo a vida. Nós estamos fechando a agenda do presidente, o Guto é assessor do presidente Médios. O presidente Médios já garantiu que vai estar inaugurando a agência nossa de Lucas. Mas nós montamos uma programação para proporcionar ao presidente Médios em que ele conheça pelo menos um pouco do interior. É isso que você perguntou. Então, o presidente Médios, não estou confirmando isso, porque a agenda está nos detalhes finais e o Guto está participando disso. Então, o presidente Médios vai de Brasília para Sinop, aí de Sinop nós vamos a Sorriso, de Sorriso nós vamos para Lucas. Então, pelo menos no parte do Nortão ele vai conhecer.
aí faz a inauguração em Lucas, e de Lucas é que ele vem para Cuiabá. Então, o Sebrae Nacional optou por fazer esse programa exatamente fortalecendo o interior do Estado. E como o presidente Médici tem uma identificação muito forte com a área rural, ele é agrônomo, sempre administrou empresas ligadas à agronomia, ele vai ficar muito feliz também em constatar o crescimento de toda essa região do Mato Grosso com um potencial fantástico, e hoje segura a barra do Brasil, ajuda muito o Brasil nas exportações. Então, isso está sendo feito. Nós não vamos esquecer de você, não. Nós vamos chegar lá, mas devagar, porque a agenda deles, imagina, tem que ver o Brasil inteiro. Daí aqui é um 4 estados só, mas os gerentes do Sebrae Nacional, quando vierem, nós também vamos provocar que eles deverão ir ao interior para conhecer a realidade brasileira e assim tomar decisões com mais base, com mais assertividade. Ok? Mas é isso. Outra pergunta. Aproveite que não é toda hora que você tem diretor aqui, não. Vai lá, André. Bom dia, André, Inteligência Estratégica. Melhor você perguntar. Bom, como o Guto apresentou do alinhamento com o governo federal, hoje uma das propostas muito fortes do Vinícius Guedes é a abertura do mercado brasileiro, estruturar a base nacional, competitividade nacional e abrir os mercados para o mundo, né? Buscando uma integração internacional. E a gente vê que grandes nações e grande parte dos países do mundo, a participação dos pequenos negócios é muito relevante nas economias, principalmente do ponto de vista da participação das exportações. No caso brasileiro, a participação nossa não chega a 1% do valor exportado. E outras nações chegam a 40%, 50%. Como o senhor vê o papel do Sebrae nesses próximos 50 anos com uma nova economia integrada com o mundo e com uma participação maior dos pequenos negócios? Maravilha. Bom, se os números forem absolutamente corretos, né, a gente teria em torno de 99% das empresas brasileiras, a gente teria 44% da massa de trabalhadores e a gente teria 27% do PIB. Né? Então, partindo do pressuposto que esses números condizem com a realidade, o nosso desafio, ele tem dois que são extremamente significativos de como a gente está abaixo do ponto de vista do contexto global. Um é de exportações, que você muito bem mencionou, e o outro é de produtividade. E dentre uma das 22 deliberações, no caso, Guilherme, que você viu lá, uma delas que a gente definiu foi criar a Semana Nacional da Produtividade. Tá? Porque se em países como a Alemanha, certo? Ela é de 1/4 ou em torno de 1/4 das empresas grandes, aqui no Brasil é em torno de 1/10, se os números forem corretos. Eu sempre falo que os números forem corretos, porque às vezes a gente não tem uma certeza absoluta desses estudos, às vezes um estudo diferencia um pouco do outro, mas o fato é, a nossa produtividade, a produtividade do nosso público-alvo, certo? Até 4,8, é muito aquém das grandes empresas brasileiras. Isso é um desafio gigantesco. A gente tem que trazer a produtividade para a pauta de discussão. Tem que colocar uma luz muito grande na produtividade. E ao melhorar a produtividade, a gente consegue, obviamente, ter mais eficiência e consegue, por consequência, acessar outros mercados. E aí poder diminuir um pouco esse gap da exportação, né? A nossa participação nas exportações. E aí, sem dúvida alguma, eu entendo que o Sebrae é fundamental. Conforme vocês viram a reestruturação que houve nesse governo, vocês sabem quantos ministérios anteriores vieram a compor o atual Ministério da Economia? Quem sabe? 7. 5. Quais eram? Fazenda. Trabalho. Desenvolvimento do comércio exterior. Previdência e MPOG, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 5 ministérios. Então você imagina a magnitude. Nós estamos falando, Zé Guilherme, de ministériozinho que era ali só para poder compor ou colocar um aliado político de outrora, não. Nós estamos falando de 5 ministérios densos, fundamentais, importantes, certo? Na estrutura do Estado brasileiro. Eu fui secretário de Planejamento e Gestão estadual, certo? E lá também era o mesmo espelho nacional, Planejamento e Gestão. Aqui no Mato Grosso é diferente. Aqui tem a Secretaria de Planejamento e a Secretaria de Administração. Mas
O Ministério do Trabalho, eu me refiro ao que você está falando, o Ministério do Trabalho foi absorvido pelo Ministério da Economia. É um dos 5 ministérios gigantescos, né? Então eu acredito que o SEBRAE tem um papel tão fundamental que é de uma espécie, certo? Sem qualquer, vamos dizer assim, achar que a gente pode ser maior do que o que a gente é. A gente tem que ter uma noção muito grande do nosso tamanho, mas eu acredito sim que o SEBRAE possa dar uma contribuição para o país como um Ministério do Trabalho diferenciado, vamos dizer assim, certo? Tomando conta, porque se o Brasil tem aí em torno de 13 a 14 milhões de desempregados e nós temos 15,5 milhões que é o nosso público-alvo, imagina se a gente conseguisse, fizesse algo avassalador, que cada um dos nossos público-alvo, MEI, micro e pequeno empresário desse país, empregasse uma pessoa. Uma pessoa. A gente estaria com a questão de desemprego no nosso país equacionada, pelo menos no primeiro momento. Então, assim, eu entendo que o SEBRAE, o papel do trabalho é fundamental, o papel do SEBRAE é fundamental, e a gente tem que cada vez mais estar escutando cada um de vocês para a gente fazer esse alinhamento. E eu tenho certeza que a gente vai estar cada vez mais alinhado com essas políticas públicas do governo. O SEBRAE não é o governo tradicional, o SEBRAE não é nenhuma autarquia, não é nenhuma empresa pública, não é sociedade de economia mista, não está na administração direta, não está na administração indireta. Contudo, entretanto, todavia, tem sim que estar alinhado com as políticas de governo, porque são as políticas efetivamente que a gente acredita que são boas, né, principalmente sob a liderança do Ministério da Economia. Tem um quadro fabulosíssimo. Vocês sabem quem representa a União no Conselho Deliberativo Nacional do SEBRAE é o Zé Ricardo, que é o secretário, o subsecretário de micro e pequena empresa, que é ligado à Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, que é muito bem liderada pelo competente secretário especial Carlos da Costa. Nós temos o Marcos Troiro, nós temos o Paulo Wendel, nós temos uma equipe sob a liderança do Paulo Guedes, o ministro Paulo Guedes, fenomenal. Eu não tenho a menor dúvida que o trabalho que eles estão fazendo hoje, daqui a pouco a gente vai começar a identificar de modo muito concreto. Eu já vejo, mas às vezes a nossa impaciência, né, tem a tendência de querer as coisas mais rápidas. Então a gente tem que dar um pouquinho de paciência, tem que ter um pouquinho de paciência, dar um pouquinho de tempo para eles, porque eu não tenho a menor dúvida que os resultados virão, e virão de modo consistente e crescente, e não mais apenas algumas chuvas de verão. Ok? Então, muito obrigado. Acredito sim que o SEBRAE tem esse papel. Guto, quer agregar? Para agregar, André, o que você falou, realmente, nós somos responsáveis por 0,5%, né, das exportações, o micro e pequeno, enquanto a Itália, por exemplo, representa 49%. Fora isso, a gente tem buscado parceiros, a gente está finalizando convênios. Nas próximas 2 semanas a gente divulga isso, são 3 convênios, um notadamente que ele vai proporcionar recursos a fundo perdido para nós treinarmos micro e pequenas empresas em comércio exterior, desembaraço. Então a gente buscando no mercado esse tipo de parceria, porque a gente entende que é extremamente relevante para isso. Então nas próximas semanas aí teremos novidades quanto a esse tipo de coisa. Perguntas? Aqui, Marta. Fala, Marta. Marta, por exemplo. Bom dia, eu sou Marta, estou gerente da área de empreendedorismo, na qual está o atendimento e a inovação, e agradeço muito a oportunidade de ouvi-los. A pergunta que eu faço é em relação ao que a gente trabalhou na Manaquei e com a estratégia de construir o SEBRAE que o Brasil precisa. Eu, inclusive, fiz essa pergunta durante os fóruns. Qual vai ser a estratégia do SEBRAE para ouvir o Brasil e não apenas os colaboradores? Considero que a voz dos colaboradores ela é fundamental, porém, a gente corre o risco de não enxergar o todo, se vocês estão planejando as perguntas para a sociedade. Qual é a sua sugestão? É uma conversa comprida, com uma solução complexa, não vem com uma resposta fácil, mas eu acredito que precisamos pensar nessa estratégia. E eu sou jornalista e acredito que trabalhamos com marketing há muitos anos e a gente tende a errar se não perguntar para quem realmente pode nos estar vendo como a gente não imagina que esteja sendo visto.
Então, penso que a gente possa ajudar, obviamente. Se quisermos ouvir, eu acho que a gente tem que pensar em estratégias de fazer isso. Muito bem, concordo com você plenamente. E primeiro eu quero destacar a conjugação do verbo, da sua primeira frase, né? E graças a Deus a língua portuguesa nos ajuda a diferenciar o ser e o estar, né? Eu sempre enfatizo isso. Então nós não somos diretores, gerentes ou qualquer coisa. Às vezes a gente se diz o cargo, quando na verdade nós apenas estamos como. Então primeiro, parabéns pela consciência de dizer. Às vezes, uma das coisas que eu mais destaco, sempre destaquei com um atributo fundamental para mim de liderança, é o desapego ao cargo, ao poder, de modo geral, à função. Às vezes as pessoas acham que o apego, né, tô aqui, pegado aqui, não vou largar aqui de jeito nenhum, isso aqui vai me garantir uma determinada posição. E infelizmente é o oposto. É exatamente o desapego, certo? Que pode fazer com que você tenha um desempenho melhor, porque se você estiver apegado ao cargo, achando que aquilo te pertence e não sabendo diferenciar o ser e o estar, o que efetivamente corresponde a gente, o que é apenas passageiro, né? Aí a gente fica completamente amarrado e não faz nada e é um desastre total. Então, primeiro, parabéns pela conjugação. Segundo, antes de passar 8 anos na administração pública, eu passei 6 anos viajando no Brasil, tendo o objetivo de formar novas e jovens lideranças empresariais para o Brasil. Dentro de um movimento chamado Confederação Nacional de Jovens Empresários, depois foi fundada a Confederação, mas esse movimento que vem dos estados vinha um movimento de formação de novas lideranças do SEBRAE. Até brinquei com o Zé Guilherme ontem, falei sobre aquela conversa, né, com o Sérgio Moreira na mesa, quando a gente estava desenvolvendo. O SEBRAE Nacional participou do embrião disso, tem o DNA do SEBRAE, dentro do projeto que a gente chamou de Empreendedor Competente, era o Projeto Empreendente. Projeto Empreendedor Competente, hoje é uma rede de 24 mil pessoas no Brasil inteiro. E dentro do movimento de jovens empresários, a gente tinha sempre uma figura da gerência de projeto. E aí eu apropriei isso por onde eu passei na minha vida. Toda vida que vinha surgia alguma reflexão pertinente, profunda, como essa que você fez, e que ela não estava devidamente contemplada naquele presente momento, na mesma hora que eu fazia, era dizer o seguinte: uau, maravilha, isso ainda não aconteceu, porque diante de todas as coisas que nós estamos cuidando, essa ainda não teve o devido foco apropriado como deveria ter. Então você é muito bem-vindo a se unir, você agora vai ser a gerente desse projeto e você vai tocar, vai nos ajudar a fazer isso aqui da melhor maneira possível. E a Marta já está convocando. Então a Marta, muito bem, Marta. Então a Marta vai nos ajudar a pensar isso juntos. Inclusive a gente pode, agora aqui pensando, a gente pode ter um ponto focal, certo? Ver a melhor maneira de identificar isso em cada um dos estados para a gente pensar. Eu só acredito pensando em rede. Eu não acredito que a gente vai lá em Brasília pensar nada que aconteça. Eu já falei porque quem implementa é efetivamente a base, tá certo? Se o SEBRAE Nacional tem o papel de dar ali os acordes, quem dá a melodia são os SEBRAEs nos estados, e a melodia que é na verdade a grande beleza, tá certo? Está na melodia, a gente tocar o coração do nosso público-alvo, não tem como ser diferente, certo? Eu tenho uma convicção absolutamente consolidada nesse aspecto. Então, você é muito bem-vinda, Marta, para nos ajudar nessa reflexão. Se me permite, diretor, eu acrescentaria um olhar um pouco mais ampliado. Nós, do SEBRAE Mato Grosso, sempre tivemos um posicionamento de colocar o SEBRAE Mato Grosso, no contexto global. Nós somos ousados, até porque o Mato Grosso é um estado internacional, ele é importador e exportador, por isso somos grandes. Porém, os pequenos negócios aqui não participam dessa agenda, por isso a provocação do André. Nós já trabalhamos juntos nesse tema. Continuamos, Zé Guilherme é um grande incentivador desse olhar global. E o SEBRAE, ele merece ser uma organização internacional. E dos meus debates lá na AMANA, e os colegas, até alguns do Nordeste, me contestavam muito, porque às vezes tem esse olhar muito doméstico, e eu dizia, o SEBRAE precisa ter coragem de ser uma instituição internacional. E eu sugeri que, ao ouvir
o mercado para dizer como deveríamos ser, nós tivéssemos coragem de perguntar às grandes instituições que pensam em desenvolvimento no mundo para acabar com as mazelas como a fome, o desemprego, a falta de acessos e tecnologias, que nós fôssemos perguntar a essas instituições como deveríamos ser desenhados, já que temos uma excelência na base capilar, somos respeitados, somos uma grife fantástica, e temos um papel bastante definido no momento, mas não estamos com a definição para os desafios dos próximos 5, 10 anos. Então, eu usaria, assim, a perguntar mundialmente como devemos ser, o que o mundo espera de nós. É isso. Maravilha, e eu também acredito que isso é fundamental, e a partir da percepção que a gente recebe lá para cá, a gente fazer o discernimento e ver o que é que a gente entende que seja o ideal. E nessa linha, nós já temos, e aí uma outra deliberação que houve dessas 22, que era uma coisa que eu queria muito fazer dentro do Sebrae, mas eu querer, se não tiver o respaldo e nada é a mesma coisa, que eu não vou tocar adiante, que era fazer a universidade aberta. E exatamente na linha do que você está falando, agora a gente vai ter em outubro, nós desenvolvemos já uma relação com a Universidade de Chicago, via uma organização que representa um grupo maravilhoso de estudantes brasileiros, tá certo? Que lá estão residentes. E agora, em outubro, exatamente o que você falou, a gente já vai ter lá, Zé Guilherme, uma discussão feita por eles com foco na nossa universidade aberta, Universidade Sebrae. Ou seja, com toda a experiência que eles têm na Universidade de Chicago, eles vão olhar para o modelo de universidades que existiam antes corporativas, que não vai ser mais o nosso caso. Aliás, ela não vai deixar de ser, ela vai passar a ser também aberta. Então, e aí dentro dessa universidade aberta, eles vão nos dizer, do ponto de vista do empreendedorismo, do público-alvo do Sebrae, qual é a visão que eles têm, uma proposta deles para essa universidade aberta do Sebrae. É exatamente o que você acabou de falar. E vem da Universidade de Chicago. Esse evento chama-se C4B, é Chicago for Brazil, assim como existem Harvard, tem o Brazilian Day, essas universidades. A Universidade de Chicago não tinha nada até então. Por razões óbvias, a gente tem o nosso ministro da Economia, o competente Paulo Guedes, oriundo da Universidade de Chicago, várias outras pessoas que hoje compõem o governo são oriundos da Universidade de Chicago. Então a Universidade de Chicago começa agora, no ano 19, com o primeiro C4B, com o primeiro Chicago for Brazil, e nós estamos na temática, e a temática é a nossa Universidade aberta, exatamente no contexto que você falou. Obrigado, Marta. Só para complementar, Marta, quando nós assumimos lá no Sebrae, nós recebemos uma pesquisa de um fornecedor do ano passado, e ele mostrava que as pessoas que não conheciam o Sebrae na sociedade tinham uma avaliação melhor do Sebrae do que aqueles que conheciam. Então, dentro daquela onda do inconformismo, foi uma das primeiras coisas que a gente tentou trabalhar nessa linha que você falou aí, de termos que ouvir o mercado. Então, a unidade de gestão estratégica lá, responsável, contratou uma pesquisa e nós já conseguimos reverter isso. Fora isso, o presidente encomendou, isso vai ter em breve também, um modelo semelhante a esse que a gente vê no mercado. Assim que você termina o atendimento, você fazer uma avaliação. Então a gente já vai ter uma resposta praticamente real time do processo e obviamente que a gente vai ter condições de tomar as medidas corretivas. Fora isso, a gente tem feito campanhas na mídia aí, vocês estão vendo, né? A primeira foi a da adesão simples, que para orgulho nosso, deu um tilt no 0800 de um determinado órgão do governo que reclamou, né? Fizemos a campanha do Sebrae e agora estamos fazendo a da MEI. Isso também está repercutindo muito bem. Então a gente está olhando para o mercado e além disso estamos fazendo a revisão da política internacional agora. Esse tema que eu falei da captação de recursos já é oriundo desta nova política, porque são recursos externos. Então a gente também está olhando para o mercado internacional. Ok. Perguntas? Ninguém mais quer perguntar? Tem alguém, Então, os irmãos que estão nos vendo do interior? Da agência, se alguém tiver pergunta, manda por... Passa uma mensagem para alguém aqui. O André, André, quer perguntar? De novo, André? O André pode perguntar. De novo, André? Como a Marta bem colocou, diretor, aqui a gente acaba jogando nas 11, né? E eu falei até então como
área internacional. Vou agora falar como TI, tá? Também estou com gente de TI aqui no Ceará, Mato Grosso. E como o senhor falou da questão de transformação digital, a gente segue uma máxima que a transformação digital é o meio, né? E as pessoas são a essência dessa transformação digital, né? Isso entra não só a cultura organizacional, a formação dos gaps de competência, mas existe uma coisa que é nevrálgica nisso que chama-se a governança, né? Então a governança em torno dessa transformação digital em todos os nossos ativos de TI, isso precisa ser trabalhado de forma sistêmica em rede, alinhado com isso que o senhor fala. Como está esse fluxo, como que está desenhado? A gente viu que teve mudança agora na gerência da TI, como que está essa estruturação nos próximos meses aí do Sebrae? Tá? Quem é advogado aqui? Tem nenhum advogado aqui? Então, quer dizer, eu só estou vendo 2 mãos ali que se levantaram. Quem é mais? Só 2? Chama você, então. Vou me unir a vocês. Bom, eu fiz essa pergunta para fazer uma brincadeira aqui, que o André acabou de com muita propriedade, quebrar um princípio que existe na Suprema Corte Americana. Certo? Que é o seguinte: ninguém fala 2 vezes antes que todo mundo fale 1 vez. Então, normalmente, viu, Zé Guilherme, eu não deixo ninguém quebrar esse princípio, tá certo? Mas aqui, com exceção, o André é muito meritório, o pessoal está tímido, como ninguém tinha se manifestado, mas normalmente quando alguém vai falar, não, peraí, só todo mundo tem que falar. Mas com muita propriedade o André traz esse assunto, e é só uma brincadeira, mas assim, a transformação digital, para mim, ela é muito mais a cultura da organização. Começa por aí, né? Você mencionou o termo cultura. Então é a cultura da organização, somos nós, é a nossa, a forma com que a gente todo dia lida com esse assunto, o que é que a gente prioriza, qual é a forma que a gente determina de caminhar. E a questão dos sistemas é um outro tópico entre os 22. Está vendo que o que a gente discutiu lá, né, Nele, aparece a todo instante, né? É uma das questões, está sendo muito bem cuidado dentro desse contexto. Eu acredito que aí é com a felicidade para as nossas vidas, me permitam fazer essa analogia, porque a primeira coisa mais importante do mundo é a felicidade, o resto tudo é conversa fiada. Tudo o restante, até a felicidade para mim é mais importante que a saúde, porque a gente pode ter algum problema de saúde, mas se a gente está feliz, pelo menos a gente está feliz, e às vezes a gente está bem de saúde e está infeliz. Então, para mim, a felicidade é a coisa mais importante da vida para todos nós. E a felicidade, às vezes, a gente encara como sendo uma estação de chegada, né? E para mim é muito mais uma forma de caminhar. Por isso que o A de amar é o primeiro A de alegria, né? Não é o primeiro A de austeridade. E dentro desse contexto, eu acho que a questão digital é a mesma coisa. É a forma que nós vamos caminhar. Ela não é uma estação de chegada. Nós vamos aqui, vamos ser aqui, a transformação vai chegar assim. Pá. Não, vai ser sempre, como eu falei nisso, é perene. A questão, e a gente teve esse ajuste, e vamos fazer vários outros, a parte de TI tem que dar toda essa sustentação, essa possibilidade para que isso aconteça. Alguém aqui sabe, eu já falei em reuniões de workshop, hein? Alguém aqui sabe quanto o Sebrae Nacional, é só o Sebrae Nacional, tá certo? Gastou nos últimos 10 anos com desenvolvimento e manutenção de sistemas? Eu já falei em reuniões de workshop. Quem pode arriscar? 700. Quanto o Estado contratou? Quanto? 700 milhões. Você está com a cabeça boa, você está se lembrando disso. Você não está dizendo aleatório, não. O Sebrae Nacional contratou nos últimos 10 anos 765 milhões de reais em manutenção e desenvolvimento de sistemas. Eu estou utilizando um termo para chocar as pessoas, que é o que eu chamo de crime não tipificado. Crime não tipificado. Eu não vou, em hipótese alguma, fazer vista grossa ao que eu vejo de errado dentro do Sebrae. Duas coisas distintas. Assim como eu gosto de colocar a diferença entre o normal e o sadio. Não é porque isso aqui é normal, é assim mesmo. Ser normal é uma coisa, ser sadio, ser saudável para a instituição e para as pessoas e para o público-alvo da instituição é uma outra coisa, completamente diferente. Tá certo? Então, vamos sempre fazer essas reflexões entre a gente,
certo? Eu não sei se eu respondi exatamente a pergunta, mas essa é a maneira que eu penso. Eu quero que a gente vá junto, encontrando aí as nossas respostas. Mas eu acho que o cerne está na cultura da organização. Não, nessa linha do inconformismo e também na relação aos números que você citou, quantas pessoas do SEBRAE você acha que foram ao Vale do Silício no ano passado? O SEBRAE Brasil. Sistema SEBRAE. Hã? 50. 10? 200 pessoas. Não. Sistema SEBRAE. Sistema. Bom, SEBRAE Nacional. Mas no Mato Grosso não foi ninguém, não. Quando você transforma isso em número, que foi uma coisa que a gente fez também quando chegou a fazer esse levantamento, você imagina assim, está implementada a transformação de hoje, não só na questão da visita, mas dos números que o Eduardo citou aqui. Você teve vários projetos nessa linha, tiveram grupos de trabalho que vocês têm conhecimento, que trabalharam nisso aí. Nem isso a gente sabia, Rui. Não, mas Eu sabia. não, ok, mas teve. Então, assim, esse inconformismo continua, tá? Então, a gente está trabalhando para mudar esse cenário. Legal. Bom, é o seguinte, ó, Tem uma última pergunta. é a última pergunta, porque nós temos uma agenda hoje intensa. Isso. O pessoal do interior que respondeu aí o chamado, o Diego, de Rondonópolis, está perguntando qual o posicionamento do SEBRAE com relação ao desenvolvimento dos setores e segmentos através dos projetos e ações para os próximos 3 anos. Desculpa, você pode por gentileza repetir? Claro, claro. Qual o posicionamento do SEBRAE com relação ao desenvolvimento dos setores e segmentos através de projetos e ações para os próximos 3 anos? Ele está falando sobre setores específicos da economia, com projetos. Prioridade. Isso. Segmentos, cadê, Paulo? Fala aí. De novo, a gente está na discussão do governo com acordo de resultado e concomitantemente a isso o PPA. O que tem de novo em relação ao passado? Nós vamos ser cobrados pelos resultados e a gente está analisando em nível estadual quais aqueles projetos, quais aqueles segmentos de sucesso. Então, o fato de ter tido um projeto de sucesso em Santa Catarina não significa que ele vai replicar em Mato Grosso. E, eventualmente, veio recurso para Mato Grosso para trabalhar num projeto que não tinha afinidade com o Estado. Então, a gente está revisando isso. Então, isso não vai ser uma estratégia nacional, vai ser uma estratégia por Estado. Projetos de sucesso vão ter recurso para ser feito no Estado que teve sucesso. É simples assim. Bom, eu agradeço a todos. Não vamos embora não, porque eu queria pedir depois, não só os colegas também do SEBRAE Nacional que estão conosco, para a gente tirar uma foto de todo o grupo aqui, todo mundo aqui, não vão embora. E depois uma foto com os gerentes do SEBRAE, com a diretoria também. Então, mas eu vou deixar a palavra no final para o nosso diretor e então depois viemos para cá. Porque nós temos uma agenda intensa. Eu sei que tem várias perguntas aí, mas nós temos uma agenda muito intensa. Por favor. Obrigado, Zé Guilherme. Pessoal, nos ajudem a gente criar canais. Assim, a comunicação, lembra que eu falei lá no início da síndrome da informação faltante. E a comunicação na organização é tão importante, talvez seja um outro desafio, Marco, que você possa se abraçar com ele, nos ajudar a criar canais de receber contribuições, como a mencionada aqui, e preocupações, ideias da base do SEBRAE, como fazer essas informações chegarem, serem efetivamente, no melhor sentido da palavra, filtradas, né, e chegar para que a gente possa implementar. Isso tem que ser uma luta constante nossa, de tentar fazer essa conexão cada vez maior com a base do SEBRAE. Isso é um desafio muito grande nosso da gestão, certo? Essa nossa vinda aqui, ela não é à toa, ela é real, ela é real, tem efetivamente esse objetivo, e a gente poder colher isso de vocês. E tem a alegria de estar aqui, Zé Guilherme, me permita só fazer a referência ao local específico,
né? São 4 centros de referência, né, que a gente tem no Brasil. A gente tem tecnologia e economia criativa em São Paulo, o artesanato no Rio, a gente tem a educação empreendedora em Minas e aqui a sustentabilidade. Então a gente está aqui num local literalmente de referência, né? E uma alegria muito grande, pessoal, de fato, estar aqui com vocês nesse momento. Talvez alguém já tenha escutado eu falar, a diferença que a gente tem, e o Tupi-Guarani nos ensina, tem 2 pronomes pessoais para a primeira pessoa do plural, né? É o oré e o iandé. O oré é o nós da panelinha, né? Nós aqui, eu, Zé Guilherme, e vocês estão tudo de fora, né? E o iandé é um nós muito mais abrangente, né? O nós que inclui todos. E esse pode ser o momento de incluir todos no ambiente do SEBRAE de Mato Grosso, do SEBRAE do Brasil, da população brasileira, da América Latina, tá certo? Do mundo e por aí vai. Tem a ver com o nível de consciência que a gente falou. Eu gostaria muito assim que a nossa reflexão final fosse as nossas decisões do dia a dia. Efetivamente o que a gente está decidindo fazer no dia a dia das nossas ações. Porque eu entendo assim que a pior coisa, mais adiante, quando, né, a gente estiver bem próximo do final dessa nossa jornada, a gente se arrepender do que a gente deixou de fazer. Mas não é se arrepender do que deixou de fazer porque a gente não conseguiu visualizar, não. Aí tudo bem, a gente fez o nosso esforço, mas a gente não conseguiu visualizar. Mas no meu entender, uma das coisas mais tristes é o arrependimento da gente ter deixado de fazer o que a gente identificou que era o melhor caminho, mas por omissão, por falta de determinação, por falta de coragem, por conveniência, a gente optou por não fazer. Então eu gostaria de deixar essa reflexão para todos nós, para que nós, no dia a dia, cada um de nós, do nosso modo, da nossa intensidade, das nossas funções, a gente jamais deixe de fazer o caminho que a gente sabe que é o melhor, mas a gente deixa de fazer por conveniências e opções pessoais nossas. Grande abraço, uma alegria, obrigado a todos pela atenção.